Nós começamos uma série sobre reconstrução no domingo passado. Foi muito especial o que Deus falou sobre a nossa vida, é verdade ou não é? E hoje nós temos o nosso segundo dia da nossa série. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 2, 17 e 20, é os versículos que nós vamos ler, do 17 ao 20. Você pode acompanhar através do aplicativo, se você tem no celular, ou da sua Bíblia impressa. Neemias, no capítulo 2, do versículo 17 ao 20, nós vamos ler. Antes de nós lermos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te agradecemos, Jesus, porque a tua presença é real e nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua palavra. Fala em cada coração de uma maneira única e especial, como somente o Senhor sabe fazer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 2, 17 ao 20, diz assim, Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Mas vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E então contei que o rei tinha me dito. E eles disseram: vamos começar a reconstrução. Porém, Sambalate e Tobias e um árabe chamado Gessem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Na semana passada nós falamos sobre quando Neemias, ele ouviu que a sua cidade natal, ela tinha sido toda destruída, que o povo tinha saído de lá exilado. E quando ele ouve que as muralhas e a vergonha tinha chegado até o seu povo, ele, que naquela época servia ao rei da Pérsia como um copeiro que servia o vinho para o rei, ele sente uma revolta no coração, ele sente uma indignação dentro dele, muito grande. Ele ora a Deus, e quando acaba a sua oração, ele se levanta, e ele parte para a ação. E quando entra o capítulo 2, que é o que nós vamos falar hoje, a gente começa a ver o que acontece com uma pessoa quando ela decide reconstruir a sua vida. O que nós vamos falar hoje, isso não foge de ninguém. A partir do momento que você fala assim: eu vou reconstruir, dificuldades vão se levantar, problemas vão aparecer, circunstâncias adversas vão surgir sobre a sua vida. Sempre quando você fala assim: agora eu vou pegar firme, Deus vai mudar minha vida, as coisas vão ser diferentes, tudo é rosas. Não. Vai surgir muita coisa para fazer a gente parar. E olha só que coisa interessante. A Bíblia diz assim que o ponto onde nós lemos, Neemias, ele chega até o povo que morava em Judá e Israel, e ele ali faz um chamado ao povo. Ele diz assim: veja a nossa situação, veja como nós estamos, olhe para tudo que nós estamos vivendo. Chegou a hora da gente acabar com essa vergonha que nós estamos passando e a humilhação que estamos vivendo. Só que, antes de Neemias fazer isso, quando ele chega em Israel, a Bíblia relata que ele toma a seguinte atitude: ele chega quietinho, já com a intenção de reconstruir as muralhas,
Quando ele chega em Israel, ele chama algumas pessoas de confiança e vai espiar as muralhas e ver a situação dela. Ele não chega pondo a boca no trombone falando assim: olha, nós vamos reconstruir, nós vamos fazer, vai acontecer. Não, ele primeiro, ele examina a situação que as muralhas estavam. Se você quer reconstruir, se você deseja viver algo novo na sua vida, um tempo novo de Deus sobre a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é uma autoanálise de como está a sua situação. Às vezes a gente quer viver algo novo, mas a gente não para ver como de verdade está. E eu vou falar para você, você reconstruir ou construir algo em cima de uma estrutura, de um alicerce abalado, com certeza essas muralhas elas vão cair. E muita gente não consegue permanecer de pé, sabe por quê? Porque não faz uma autoanálise verdadeira, não é sincero consigo mesmo do que está passando ou vivendo. Às vezes a gente tenta mascarar a nossa realidade, a gente tenta mascarar o que a gente está passando. A gente tenta passar um pano por cima e seguir, e tentar construir a nossa vida num alicerce que está rachado. Mas Neemias, a primeira coisa que ele faz, quando ele chega, ele vai e ele começa a avaliar e olhar toda a situação, porque ele vai no meio da noite, e ele começa a analisar como que estavam as muralhas, a situação das portas, ele começa a olhar para tudo, e ali ele já tem um diagnóstico do que se fazer. Porque quando a gente de verdade olha para dentro de nós, quando a gente olha para a nossa vida e vê o real problema que temos, é a partir daí que começamos uma reconstrução sincera na nossa vida. E o que a gente precisa fazer às vezes é ser sincero com a gente, é ser verdadeiro com a gente mesmo. Às vezes a gente mente tanto para a gente que a gente mesmo acredita na nossa mentira. Às vezes a gente tenta ser alguém que de verdade a gente não é. E o que nós precisamos entender é olhar para dentro de nós, como que está a verdadeira situação. E quando ele analisa as muralhas, ele analisa a situação, aí sim ele chega no povo e ele faz a seguinte declaração: nós estamos vivendo uma ruína, nós estamos passando por humilhações. Escuta, chegou a hora da gente reconstruir, chegou a hora da gente tomar uma atitude. Sabe por quê? O primeiro passo é analisar friamente como estamos. O segundo passo é decidir o que vamos fazer com aquilo que vimos. Porque nós podemos olhar e ver que o negócio está bagunçado e achar que é muito complicado de reconstruir. Tem situações que a gente olha, a gente fala: nossa, o problema está grande, hein? A dívida está grande. Ah, deixa isso aí. Abandona. Uma hora caduca. Deixa isso aí. Uma hora passa. Deixa isso aí, uma hora se resolve. E eu vou dizer para você, o tempo não resolve tudo, mas a atitude certa, ela resolve a situação. Às vezes a gente espera que o tempo resolva, mas eu vou te dizer algo: o tempo não resolve sozinho o seu problema. Você precisa tomar a atitude certa diante daquilo que você analisou o seu problema. Neemias, ele olhou e viu que estava complicada a situação, mas qual foi a decisão dele? Está difícil? Está arruinado? Está complicado? Está, mas espera aí, vamos se levantar e vamos reconstruir, porque eu creio que Deus tem um tempo novo para a nossa vida. Essa é a decisão que Neemias tomou diante da análise que ele fez, e Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Qual é a decisão que vamos tomar diante da nossa situação? Neemias, ele chama o povo: espera aí, o que nós vamos fazer? Está difícil, mas o que nós vamos fazer? Vamos cruzar os braços? Não, vamos reconstruir. E é interessante que quando Neemias fala isso, ele começa a contar o que aconteceu com ele. Eu pulei essa parte na leitura para não ficar muito extenso. Mas no começo do capítulo 2, quando ele acaba a oração dele, a qual nós falamos na semana passada, ele se levanta, você sabe o que ele vai fazer? E aí ele começa a contar para o povo. Sabe por que a gente tem que reconstruir? Eu vou dizer para vocês o porquê que nós temos que reconstruir. Porque Deus está conosco. E ele começa a contar o que aconteceu. Neemias começa a dizer assim:
Povo de Israel e povo de Judá, entenda uma coisa. Eu servia o rei como copeiro. Talvez não tinha um cargo de muita importância, mas eu tive a ousadia de falar com o rei. Se você conhece um pouco de história, você sabe que não é qualquer pessoa que tinha acesso ao rei. Mas quando Deus está num propósito, Deus cria situações para que as coisas aconteçam. Neemias estava triste pela situação do seu povo, e olha só que coisa, o rei chega nele e pergunta: Neemias, o que está acontecendo com você? Eu estou te vendo triste. E Neemias vira e diz assim: eu estou triste porque o meu povo está perecendo. As muralhas estão em ruínas, os portões estão quebrados, o povo está sendo envergonhado e isso está me deixando mal. E o rei vira para ele e diz assim: o que eu posso fazer? Neemias vira e diz assim: meu senhor, eu preciso que o senhor me libere por um tempo, para que eu possa ajudar a minha nação e o meu povo a reconstruir essas muralhas. Você sabe o que o rei faz? Libera Neemias para reconstruir. Não sei se você está entendendo. O povo de Israel, ele foi separado para ser uma nação poderosa, mas que estava destruída. Um rei ajuda um hebreu para que ele volte e comece a reconstrução de uma nação que possivelmente possa se tornar uma ameaça para o seu reino. É como se Deus usasse o inimigo para abençoar a vida de Neemias. E você sabe o que acontece mais? E ele contando, ele vira assim e diz: você sabe mais o que Deus fez pela gente? O rei me liberou, e eu fui ousado, e eu pedi todas as madeiras para reconstrução. Eu pedi madeira para a porta, eu pedi madeira para fazer as vigas, eu pedi madeira para tudo. E sabe o que o rei fez? O rei nos deu toda a madeira para reconstruir as nossas muralhas. Você sabe o que o rei fez mais por nós? Quando eu falei que ia vir, ele me deu carta branca para passar por todos os governos que pertenciam a ele, sem sofrer represálias. E mais, o rei separou um exército e cavalaria para nos proteger. E no versículo 8 ele diz assim: o rei deu tudo porque o Senhor era conosco. Ele começa a contar para o povo, ele começa a lembrar o povo que Deus era com eles. Você sabe, no projeto de reconstrução, o que você tem que lembrar? Que Deus é com você nesse propósito. É de Deus você se levantar para reconstruir a sua vida. É de Deus para você querer viver um momento novo. É de Deus você se levantar, entenda isso, é de Deus. E quando você entende que é de Deus, Ele estará com você no processo, Ele estará com você nesse propósito. Tudo que você precisa, Ele vai abrir as portas para acontecer sobre a tua vida. Porque o que aconteceu sobre eles? Provisão, respaldo, livre acesso. Eu creio que Deus vai fazer isso com algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Deus vai dar respaldo para você, Deus vai dar proteção para você nesse processo de reconstrução. A tua vida não vai acabar, as coisas não vão se perder, porque Deus está com você. As coisas não vão se perder. Grave isso no seu coração. Deus será o teu respaldo no processo de reconstrução. Ele começa a dizer para o povo: você sabe por que nós vamos avançar? Porque Deus está com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem irá contra o braço forte do Senhor? Quem possa? Não há quem possa. E Neemias, quando ele acaba a declaração, quando o povo ouve isso, você sabe qual é a resposta do povo? Eles viram e dizem assim: então vamos, é agora, vamos reconstruir. Porque, queridos, quando a gente sabe que Deus está com a gente,
entra coragem dentro da gente, é ou não é? Quando a gente sabe que Deus está do nosso lado, a gente fica corajoso. A gente pode ser um gatinho, mas só que dentro da gente parece que a gente é um leão. Quando a gente tem a certeza que Deus está com a gente fala, vai dar certo. Você não sabe como, mas vai dar certo. É ou não é? Você já enfrentou alguma situação assim na sua vida? Você fala assim, não, eu vou me levantar. Vai acontecer. Minha família vai ser alcançada. Meu marido vai ser transformado. Meu filho vai ser tocado. As portas vão se abrir profissionalmente para mim. Você, de repente, percebe que Deus está com você no propósito. Aí você se levanta e fala, eu vou. Se enche o peito e fala, eu vou. Só que é nesse momento. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19. Porém, fala comigo, porém, mas fala assim, porém. Esse porém é como mais. O povo levantou, eu vou, mas, porém, a Bíblia diz, que Sambalate, Tobias e Gésem se levantou para ser o impedimento do povo de Israel para a reconstrução. Toda vez que você se levantar, irá levantar os Tobias, Sambalates, os arábios, vai se levantar. Você vai falar assim, agora eu vou mudar de vida, eu vou pegar firme com Deus. Agora, amor, eu vou andar na linha, eu vou andar direito. Aí vai chegar uma mensagem no teu WhatsApp de um arábio. Vai chegar um sambalate batendo na tua porta. Vão dar um rolê? Não. Deixa a tua mulher para lá. Fala que você vai jogar bola. Não, eu te dou o respaldo aqui. Eu estou com você. Eu sou teu amigo. Vamos. Você fala assim, eu vou pegar firme. Aí começa as vozes falar na sua cabeça. Aí começa as pessoas erradas falar no seu coração. Porque toda vez que nós vamos se levantar, nós vamos reconstruir, vai aparecer um Sambalate, vai aparecer um Tobias, vai aparecer alguém no teu caminho para tirar você do caminho que você está se levantando. É a verdade ou não é? Quem aqui alguma vez falou assim, não, vai ser diferente a partir de agora. Você cansou de apanhar, você cansou de cair, você cansou de sofrer. Você fala, agora vai ser diferente. Aí começa a aparecer. Você sai, o mesmo que sai encorajado, é o mesmo que se depara com problemas. E aí é que é a questão de tudo. Porque é como nós reagimos contra os Sambalates e os Tobias da vida. Muitas vozes falam ao nosso coração. Vozes humanas erradas. O próprio inimigo fala na nossa cabeça e no nosso coração. Pessoas vão se levantar para nos destruir, para nos afastar. Isso acontece toda vez que nós nos levantamos. Toda vez que fala, agora vai. Aí acontece alguma coisa. Tem gente que fala assim, pastor, nossa, isso que é uma coisa. Estava indo bem, mas estava indo bem, porém, olha, a coisa estava diferente, mas a gente precisa aprender a lidar com esses mais. A gente precisa aprender a lidar com porém, porque nunca vai deixar de existir. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Então o mais vai sempre acontecer. O porém vai sempre existir. Só que o que nós precisamos entender, que o mesmo Deus que esteve com a gente no começo do processo, é o mesmo Deus que vai estar com a gente durante todo o processo. Ele não vai abandonar a gente no meio do processo. Se Deus começou com você na caminhada, espera aí,
Ele vai estar junto com você quando o Sambalate, o Tobias e o Arábio aparecer no seu caminho. Ele não vai te abandonar porque apareceu dificuldades. Só que nós temos o sentimento e a sensação que estamos sozinhos quando o mais ou o porém aparece. E a gente precisa entender isso. Esse Sambalate, o Tobias e o Arábio aparece no capítulo 2, aparece no capítulo 4, aparece no capítulo 6. Até o final da reconstrução, eles apareceram. Eles não apareceram um pouquinho e foram embora. Eles apareceram em todo o processo de reconstrução. Sempre vai surgir. Sempre vai aparecer. Deus está falando para você. Você não está livre das aflições. Mas é como Jesus disse: tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Quer dizer, eu estou com você quando a aflição aparecer. Eu estou junto com você. Eu não estou longe de você. Quando a gente entende isso, isso começa a mudar. Uma chave vira na nossa cabeça. As coisas começam a ser diferentes. Porque Neemias, ele levanta, diz para o povo o que estava acontecendo. O povo fala: então vamos. Porém, acontece isso. Então entenda algo. Isso aconteceu no Velho Testamento. Isso também aconteceu no Novo Testamento. Estava me recordando de uma passagem de Pedro, quando Pedro vai para o mar pescar. Ele lança as redes e nada pega. Ele abandona as redes. De repente Jesus chega, aparece e fala assim: Pedro, volta para o mar. Pegue a rede, volta para o mar e joga ela de novo. E ele volta para o mar. Ele joga a rede. E ele pesca 153 grandes peixes. É como se Jesus dissesse para ele assim: ô, peraí, você não pode parar não, filho. Você não pode abrir mão não. Deus quer falar uma coisa no nosso coração hoje. Nós não podemos parar. Nós não podemos ser vencidos pelos poréns e os mais. Nós não podemos se entregar diante das dificuldades. Fala para essa pessoa do seu lado: você não pode. Diga bem forte, olha nos olhos dessa pessoa e fala: você não pode parar. Você não pode se entregar quando as lutas, quando os mas ou os porém aparecer no seu caminho. Quem está entendendo, levanta a mão e diga um amém. Você está entendendo? Apareceu um mas essa semana? Apareceu um porém aí essa semana? Apareceu? Deu vontade de parar? Deu vontade de abrir mão do projeto? Então Deus está falando: avança. Não pare. Você não pode abrir mão daquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Você tem que avançar. Você tem que prosseguir. No versículo 20. No versículo 20, ele diz assim: quando ele recebe a afronta, o Deus do céu nos dará sucesso. Presta atenção à posição de Neemias. Olha o que Pedro fez. Olha a postura de Neemias. Olha só. No velho, no novo, aconteceu o quê? Os mas e os porém. Só que Neemias, quando o porém aparece, ele vira para o povo, ele vira para Sambalate, ele vira para Tobias e diz assim: Deus nos dará
sucesso. Pedro, quando Jesus fala assim, pega e volta, você sabe o que ele faz? Ele pega e volta, porque ele sabia que debaixo da palavra de Jesus ele ia ter sucesso, porque já tinha acontecido isso quando Jesus chamou ele uma vez, já tinha dado errado, e ele volta para o mesmo lugar, e ali dá certo. Quando Jesus morre, ele joga a rede, não pesca nada, ele larga a rede, mas Jesus volta para ele e diz assim, ó, volta lá, joga. Ele não questionou, ele voltou e jogou a rede. Agora eu quero dizer para você, ontem, vamos dizer assim, no passado, no Novo Testamento isso aconteceu, no Velho Testamento isso também aconteceu, nos dias de hoje também acontece. Só que tem uma palavra em Hebreus no capítulo 13, no versículo 8, que diz assim: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quero que você fique de pé. Se você pode, fique. Se não pode, pode ficar sentado. Olha para cá. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Levanta a tua mão direita e diz isso: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Neemias disse assim: Deus nos dará sucesso. E o que aconteceu com eles? Eles tiveram sucesso. Jesus disse para Pedro: vai lá, joga a rede de novo. Ele voltou, jogou a rede de novo. O que aconteceu? Eles pescaram 153 grandes peixes. Eles tiveram sucesso. E Deus, nos dias de hoje, na data de hoje, está dizendo para você assim: está difícil, está complicado, você pensou em parar, você pensou em desistir, você pensou em abrir mão de tudo. Eu quero dizer para você uma coisa: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você crê, você também terá sucesso na sua caminhada, no seu processo de reconstrução. Deus vai trabalhar na sua vida e vai dar tudo certo. Eu creio que Deus diz para você, e você tem que agarrar essa palavra e crer nisso, que você terá sucesso. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você profetize isso sobre a tua vida, que você se agarre nessa palavra e fala: eu vou ter sucesso, porque Deus está comigo. As coisas vão dar certo, porque Deus está comigo. Eu quero que você abra o seu coração e fale com Deus. Não abra os seus olhos, mas com seus olhos fechados, rasgue o seu coração na presença de Deus, assim como Ele foi com Neemias, assim como Ele foi com Pedro, assim como Ele foi com João, assim como Ele foi com muitas pessoas. Ele será contigo em todo esse processo.